Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Farmácias e consultórios de todo o país vão poder realizar cerca de 80 tipos de testes de análises clínicas. Farmácias e consultórios já podem realizar exames de análise clínica. A nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, começou a valer no dia 1º de agosto e prevê um período de adaptação de 180 dias. A resolução divide os serviços de saúde em 3 grupos e amplia para 47 o número de testes que podem ser feitos fora dos laboratórios. A mudança pretende facilitar o acesso da população para os testes mais simples e leva em conta a evolução tecnológica do setor. Quais exames podem ser feitos nas farmácias? A estrutura do setor vai ser ampliada? Como ficam os laboratórios? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas e Toxicológicas e membro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Marcos Machado. Bem-vindo ao nosso podcast, Marcos. O prazer é meu, você, Celso, e também os ouvintes aí do podcast. Quem nos acompanha é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Ô Guilherme, a lista de exames que podem ser feitos nas farmácias é bem grande? Oi, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Marcos. Celso, ao todo são 47 exames. Antes, as farmácias só podiam fazer testes de glicemia, mas durante a pandemia, o brasileiro se acostumou a fazer os testes de Covid-19 direto nas drogarias. E agora a lista foi ampliada. Entre os testes estão taxa de colesterol, hepatite C, HIV, malária, Zika vírus, febre amarela, alergia alimentar, testes de tipo sanguíneo, entre outros testes. A medida pode descentralizar os exames nos laboratórios, facilitando o acesso do paciente e reduzindo filas. E pelo menos num primeiro momento, o consumidor vai precisar ter paciência. As farmácias têm um período de 180 dias para se adaptar. Marcos, esse é um avanço para a saúde pública? Afinal, o país tem mais de 190 mil farmácias e drogarias. A medida da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é importante, ela realmente dá acesso maior à população que pode encontrar a possibilidade de realizar exames de uma forma mais fácil. Eu costumo dizer que existem bairros em que não existe ali uma unidade de saúde, mas não existe nenhum bairro que não tenha farmácia. Então esse atendimento, essa facilidade de encontrar exame pode ajudar sim na saúde pública, uma vez que nós temos uma parcela grande da população que acaba não tendo acesso aos laboratórios, por isso não pode fazer nem os exames básicos. Então esses exames vão facilitar sim o acesso das pessoas em geral para que possam realizar exames. Agora, Marcos, todos os estabelecimentos do ramo vão poder realizar os testes ou existe algum critério que precisa ser cumprido para realizar? As farmácias, para poderem realizar esse exame, primeiro elas têm que ter um farmacêutico. Esses exames só podem ser realizados por farmacêuticos, não podem ser realizados por balconista, nem por nenhum outro profissional, somente por farmacêutico. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, esses exames, eles podem ser realizados nas farmácias que se adaptarem, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela colocou critérios para a realização. Então, a sala onde vai ser realizado esses exames, ela pode ser compartilhada com uma sala de atendimento, ela pode ser compartilhada com uma sala de injetáveis, mas ela tem que estar preparada para a realização de exames também, com uma bancada separada, uma cadeira específica para isso, uma temperatura adequada para a realização dos exames, então tem que ter lá um ar-condicionado, ou pelo menos uma ventilação adequada, e a farmácia tem que estar preparada, ela tem que tirar as licenças sanitárias que permitem a ela realizar exames, ou seja, as vigilâncias sanitárias terão que ser acionadas, a farmácia tem que pedir a licença específica para cada exame que for realizar, ou pelo menos para análises clínicas, para exames em farmácia. Então tem que ter o alvará, tem que estar adaptado, tem algumas exigências que são necessárias. Então pode ser feito, mas desde que a farmácia esteja adaptada, regularizada e com licença sanitária para a realização desses exames. O sucesso na realização de testes rápidos de Covid-19 durante a pandemia pode ter ajudado a Anvisa a tomar essa decisão? O mais importante de tudo isso não foi somente a questão da Covid em si, mas o avanço da tecnologia para a realização de exames. Durante muito tempo, houve a necessidade de se realizar exames somente em laboratório pela tecnologia desenvolvida. Então, equipamentos de grande porte, a necessidade de reagentes específicos, então esses reagentes são de forma líquida, então a necessidade de ter um laboratório para poder realizar. Mas a tecnologia atual, ela permite que os exames sejam realizados através de uma gota de sangue e através de um cassete, que a gente chama de um teste rápido, que não necessita necessariamente de você manipular amostras nem reagentes.
a tecnologia facilitou a realização dos exames, porém, é necessário que a farmácia tenha controle de qualidade, que a farmácia faça os exames de uma forma adequada. Embora os exames de farmácia sejam considerados triagem, existe toda uma padronização para a realização desses exames que a farmácia deve seguir para ter um exame de qualidade e não liberar resultados duvidosos. Agora, Marcos, os profissionais teriam que participar de um processo de adaptação ou de qualificação para isso? Celso, como profissionais farmacêuticos, o farmacêutico ele já tem essa matéria na faculdade, portanto, teoricamente, ele está preparado para isso. Porém, na prática do dia a dia, é melhor que o farmacêutico capacite para a realização desses exames. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo está promovendo vários cursos de capacitação para que os profissionais farmacêuticos consigam entender quais são o princípio da reação, como é que funciona e quais são as limitações também do teste para poder orientar o paciente, inclusive em caso de alguns exames que possam vir a dar positivo, como se portar e como conversar com o paciente, para atender de uma forma boa, de uma forma adequada o seu paciente. Agora vamos falar do tipo de doenças, né, e problemas de saúde que os testes podem ajudar a identificar. Vão aí desde o HIV até o monitoramento mais rotineiros como pressão arterial e glicemia, né? Exato. O exame de glicemia, ele já era permitido anteriormente através de uma resolução também da Anvisa, chamada Resolução 44, RDC 44, e agora, quando a Anvisa promulgou a RDC 786, que é justamente essa que libera os exames, ela alterou a RDC 44, permitindo que sejam feitos vários exames, como você colocou no início da chamada, exames que vão desde glicemia, colesterol, HDL, triglicéridos, LDL, que são exames rotineiros, evidentemente, e é verdade, e exames um pouco mais sofisticados que não eram realizados normalmente. Então, por exemplo, pode ser feito dengue, chikungunya, mas pode ser feito também rubéola, pode ser feito toxoplasmose, pode ser feito HIV, que é um exame que demanda muito cuidado na hora da liberação desse resultado, na hora da realização e liberação desse resultado. Podem ser feitos exames, por exemplo, como o PSA, que é um exame de marcador tumoral para câncer de próstata, que é muito importante também para o homem, né? E outros exames que serão possíveis também como marcadores tumorais. Evidentemente que o farmacêutico tem que estar preparado para realizar o exame, para saber conversar com o paciente sobre esse resultado e encaminhá-lo para o médico quando necessário, porque esse exame não substitui de forma alguma a consulta médica. Agora, na nova resolução, a Anvisa definiu aí uma nova divisão dos exames, né? Serviços do chamado tipo 1 podem ser feitos em farmácias e consultórios, do tipo 2 em postos de coleta e do tipo 3 em laboratórios clínicos de apoio e de anatomia patológica. Quais são os exames que podem ser feitos em cada tipo de estabelecimento? Como os exames durante muitas décadas foi realizado somente em laboratório, a impressão que se tinha de fato era que exames era em ambiente laboratorial somente. Porém, com o avanço da tecnologia, esses exames passaram a ser realizados não somente em farmácia, em consultórios médicos, em consultórios de outros profissionais e também em clínicas médicas. Então, a Anvisa ela teve que criar essa classificação porque aí ficou mais fácil de entender. Ela criou o serviço tipo 1, que compreende farmácias e consultórios, o que ela chama de consultórios isolados, pode ser consultório médico, pode ser consultório nutricionista, pode ser consultório odontológico. O serviço tipo 2, que são postos de coleta laboratorial, uma mudança muito importante. Postos de coleta, geralmente os grandes laboratórios em geral, eles têm uma unidade onde eles realizam os exames e tem várias unidades espalhadas pelas cidades, pelos municípios, pelos bairros, para colher exames. Esses postos de coleta não podiam realizar exames, apenas colhiam o material, sangue, urina, fezes, e encaminhavam para o laboratório. Mas agora, os postos de coleta também vão poder realizar os testes rápidos, assim como na farmácia. É uma novidade, isso não podia antes. E os laboratórios de serviço tipo 3 ficaram como laboratórios de análises clínicas, como são os grandes laboratórios que a gente já está acostumado a ver, e os laboratórios que fazem especificamente Papa Nicolau e exames de anatomia patológica. Então a Anvisa criou a classificação de acordo com a demanda que já existia no Brasil. E como o paciente pode se informar da forma correta para saber onde fazer o exame? Campanhas de orientação podem ajudar os consumidores? As farmácias terão um selo de credenciamento da Anvisa? Não está previsto um selo de credenciamento, não há especificamente uma forma de
qualificar ainda essas farmácias e deixá-las em evidências ou não. Na verdade, o consumidor, o cliente, o paciente, ao chegar na farmácia, ele vai perguntar se está realizando ou não, mas o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, ontem, inclusive, tivemos uma reunião, a comissão, o grupo técnico de análises clínicas do Conselho de Farmácia deve se reunir justamente para tratar de alguns pontos importantes, de orientação aos farmacêuticos e às farmácias também, e nós vamos orientar. Mas a RDC, ela prevê que as farmácias participem de controles de qualidade. Portanto, as farmácias também terão que fazer os seus controles e, em breve, isso deve ser uma forma de apresentar a farmácia de acordo com a qualidade da realização dos exames. Nos laboratórios de análises clínicas já existe isso. Você pode chegar no laboratório e pedir para ver a participação do laboratório no controle de qualidade. Eles vão mostrar o controle de qualidade. Isso deve ser implantado nas farmácias a partir de agora e, ao longo do tempo, é claro que isso vai se classificando, vai criando uma classificação para as farmácias poderem mostrar seu trabalho com qualidade em exame. Agora, a gente pode dizer que essa medida da Anvisa vai aquecer ainda mais o segmento de farmácias no Brasil? Ou seja, um possível aumento na demanda pode obrigar o setor a contratar novos profissionais? Acredito que sim. A farmácia ela tem caminhado no sentido de se tornar realmente um estabelecimento de saúde, aonde o paciente possa ir e não apenas comprar o medicamento, mas possa ser atendido para realizar procedimentos de saúde. Então, essa iniciativa, essa liberação dos exames na farmácia é realmente um impulso muito grande para que a farmácia no Brasil ela se torne de fato um estabelecimento de saúde. E acredito que nos próximos meses e até, claro, nos próximos anos, nós devemos ver uma expansão muito grande do serviço farmacêutico com a contratação de novos profissionais farmacêuticos para atendimento especificamente de pacientes, no sentido de fazer consulta farmacêutica, que também já é uma realidade. Os farmacêuticos fazem consulta, acompanham toda a medicação que o paciente usa, orientando o paciente, vendo como é que esses medicamentos interagem uns com os outros e agora a realização dos exames. Então acredito que o mercado ainda vai se aquecer mais. Agora, pode acontecer aí, por outro lado, uma retração dos laboratórios ou na prática os dois setores não devem competir entre si? Num primeiro momento, cria sim uma competição, mas os exames de farmácia, eles são exames de triagem, não são exames confirmatórios. Portanto, muitos desses resultados, ao serem realizados na farmácia, deverão ser confirmados com outras metodologias um pouco mais específicas para determinadas patologias. A farmácia terá que ter um contrato de prestação de serviço com o laboratório para que o laboratório possa dar apoio a essas farmácias. Então, de alguma forma, deve haver uma interação entre laboratórios e farmácias nos próximos anos também. E essa é uma tendência que já acontece em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, as farmácias já fazem procedimentos que vão além da venda de medicamentos desde o ano de 2000. Aqui no Brasil, em 2017, foi regulamentada a aplicação de vacinas. São avanços importantes que facilitam o acesso da população aos serviços de saúde? Isso mesmo. Essa também é uma questão muito importante de ser colocada. Os exames em farmácia, eles já são realizados em várias partes do mundo. Na Europa, as farmácias já realizam exames há muitos anos. Na América do Norte, como nos Estados Unidos, no México e também no Canadá, principalmente Estados Unidos e Canadá, os exames já são realizados há muito tempo. E não só isso, são feitas consultas farmacêuticas, são oferecidos serviços farmacêuticos de nutricionista nas farmácias, outros serviços até médicos. Então, a farmácia do Brasil, ela tende a acompanhar o que acontece no mundo. Então, é uma tendência mundial, de fato, que a farmácia ela passe a prestar serviços e não apenas a venda de medicamentos. O brasileiro tem o hábito de se automedicar. Com a facilidade, pode ser criada uma cultura do autoexame e isso pode, a longo prazo, acabar agravando alguns quadros de saúde. É importante que o profissional da farmácia oriente e encaminhe, em determinados casos mais graves, o paciente para o médico especializado. Na verdade, essa é a nossa maior preocupação, é o que nós vamos discutir no Conselho Regional de Farmácia, que é o órgão que fiscaliza as farmácias e os farmacêuticos. Porque a nossa preocupação é que, de fato, esses exames sejam realizados de uma forma que tragam benefícios à população. Então, esses exames não podem ser utilizados apenas de uma forma comercial. Então, vou vender os exames. Não, é importante que o farmacêutico realize os exames e, ao perceber que existe ali uma necessidade de procurar um médico, que ele faça uma declaração de serviços farmacêuticos, indicando corretamente para o médico quais exames realizaram, quais as alterações e encaminhando esse paciente o mais breve possível. Então, tem que haver uma interação entre paciente e farmacêutico na medida correta da preocupação com a saúde das pessoas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas e Toxicológicas e membro do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo, Marcos Machado. Muito obrigado, Marcos, pela participação no nosso podcast. Celso, eu que agradeço, é um prazer falar com você. Muito obrigado. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Celso, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui falando com vocês. Marcos, obrigado também por todas as informações e contem sempre comigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.